continuamos conversando com os professores de Filosofia, Educação Física e Matemática aqui no Plantão Enem ao vivo. Participe ligando ou passando um e-mail pra gente. Nesse bloco o assunto é matemática, que tem 45 questões no Enem. Vamos mostrar uma questãozinha básica de trigonometria que mostra que é importante saber aplicar conceitos da matemática nas situações do cotidiano. Veja no VT. Um problema comum no dia a dia é medir a altura de estruturas como edifícios, torres, árvores. Muitas vezes, não é possível medir usando fitas métricas, metros ou equipamentos análogos. Existem instrumentos próprios para esse tipo de trabalho, como o clinômetro, também chamado de inclinômetro, que mede ângulos de inclinação ou elevação. Para medir alturas usando o clinômetro, precisamos de um pouco de trigonometria. O clinômetro é um aparelho sofisticado e, se não temos um desses, podemos fazer um caseiro. Veja como o João pode obter uma boa aproximação da altura de uma árvore. Primeiro, ele se coloca junto ao tronco da árvore e faz uma marca bem visível à altura de 1,70 m de seus olhos. Em seguida, coloca-se a uma distância de 10 metros da árvore, numa posição em que possa ver a marca feita. Depois, toma uma régua de 30 centímetros e a posiciona verticalmente entre seus olhos e a árvore, de forma que a parte inferior da régua se alinhe com a marca que fez e a parte superior com o cimo da árvore. Para acertar a posição, ele move o braço para frente e para trás. Com o auxílio de uma linha, ele mede a distância entre seus olhos e a parte inferior da régua. Perguntas. Com estas medições, qual a fórmula que dá aproximadamente a altura T da árvore? Com os dados do problema, qual a altura aproximada da árvore? Confira as respostas no site do Plantão Enem. Ficou curioso para saber como resolver a questão da árvore, né? É só entrar no nosso Facebook. Bem, professor Paulo, no caso da matemática, a gente sabe que gráficos de institutos de pesquisa ou de jornais são presença quase certa, praticamente certa na prova do Enem, né? O aluno precisa ser bom em ler diagramas, tabelas, é uma questão de interpretação? Como que ele se prepara para isso? Olha, tudo isso aparece no Enem e várias questões aparecem no Enem sobre e usando, de alguma forma, gráficos, funções, máximos, mínimos, média, tempo decorrido, custo, despesa. Então, aparece de tudo. É uma variedade quase infinita de opções de perguntas. Então, não tem, a preparação durante todo o estudo que ele fez, né, na escola, ele deve ter feito vários exercícios e tem que continuar repetindo os exercícios. Porque a variação de questões é muito grande. No último Enem, esse de 2010, eu não lembro aqui de cabeça, mas foram mais de 6 questões envolvendo de alguma forma, bem mais, de 6 questões envolvendo alguma forma gráfico, de algum tipo de gráfico ou tabela, inclusive envolvendo esportes. Né? O que eu estou lembrando aqui, tiveram 2 questões envolvendo futebol, uma envolvendo gráficos e outra envolvendo tabelas ligando com a estatística. Então a variedade é muito grande. Então a interatividade entre esporte e matemática pode acontecer facilmente na prova? No Enem que eu lembro aqui, tiveram 2 de futebol e uma sobre atletismo envolvendo salto triplo. Cálculo de distância, era mais ou menos o seguinte, o atleta faz um certo movimento, dá o salto, ele observa como é que ele fez o salto, ele vai procurar uma estratégia para melhorar o seu salto. Então ele analisa eventualmente o vídeo e faz alguns cálculos matemáticos para fazer contagem de tempo, onde ele vai pisar para poder pular sem pisar naquela tábua. Tem uma tábua, né? A tábua do salto. Então, o ângulo de abordagem. O ângulo de abordagem para ver qual vai ser, né? Porque tem que ter uma curva que é uma parábola. Exatamente. Para fazer o pouso corretamente. Então tem várias coisas que podem ser ligadas assim e questões podem ser elaboradas em cima disso. Tem uma questão também que caiu, Paulo, sobre o IMC, Índice Sim, de Massa Corporal. é. Então tiveram os dados de 4 pessoas para poder analisar o valor do IMC dessas pessoas numa tabela e fazer uma correspondência com a resposta. Isso mesmo. Então, tem muitas questões Uma associadas. função. IMC é uma função.
Né? Os dados são as medidas que você tira do corpo, aí tem uma função que gera um valor, que você pode montar um gráfico, uma tabela, aí as questões podem variar muito. Com certeza. Rafael, perguntas? Uma pergunta do Caio Freitas, de Itaguara. Ele primeiro dá parabéns pelo programa e pergunta se é necessário guardar as tantas fórmulas para cálculo de área e volume das figuras geométricas. O Enem apresenta muitas questões sobre áreas e volumes. É claro, ele tem que saber as fórmulas básicas, área de triângulo, área de retângulo, área de círculo, volumes básicos de cilindro, de esfera. Mesmo esses, é que não precisa não, porque muitas vezes no Enem, quando a fórmula não é uma fórmula que você garante que o aluno vai lembrar de cabeça, ela aparece escrita. O Enem costuma dar as fórmulas, o tipo de prova, né, mostra as fórmulas, que são menos memorizáveis, então o aluno tem que saber usar a fórmula, porque o objetivo, como o Cássio falou, não é só cobrar conteúdo. Você apresenta o dado, apresenta as possíveis ferramentas, mas a pessoa tem que saber o que fazer com essas duas coisas. Então é necessário, sim, ter o conhecimento filosófico de área, de volume, e conhecer algumas coisas que nós supomos que todo mundo deve saber, né? O Lucas de Betim está perguntando o seguinte, professor, se na prova de matemática pode cair juros simples? Pode, juros simples. Composto é muito raro porque a conta fica um pouco complicada, que envolve potenciação e uma soma de uma pequena série, né? Mas juros simples não só pode, como cai. Cai na forma de simples, de porcentagens, de juros, custo, porcentagem de prejuízo, nem de prejuízo, né? Prestações. Então tem questões desse tipo, sim. Mas é bem simples, proporções. Já a Bárbara, também de Betim, ela diz assim: as questões de geometria são muito difíceis. O que fazer para torná-las mais fáceis? Deixa eu responder depois. Veja bem, Bárbara, a geometria é difícil, é coisa platônica e pitagórica. Nós podemos montar questões impossíveis de serem resolvidas usando, quer dizer, impossíveis entre aspas, né? Tem um difícil. Mas no Enem não caem questões muito difíceis, não. Preste atenção que elas têm sempre informações suficientes para você resolver o problema sem grandes conhecimentos. Paulo, tem que lembrar que a pessoa que faz o exame, faz a avaliação, faz a prova, ela sabe do número de questões daquela prova. Então ela não pode colocar um problema, o elaborador da prova não vai colocar um problema que demande muito tempo. Porque ele sabe que existem outras questões. Então isso aí é tudo pensado pelos elaboradores. Balanceado, né? Posso dar um exemplozinho rápido aqui de uma questão de geometria que caiu no último Enem? Por favor. Olha, temos até exemplos aqui. No Enem caiu uma questão desse tipo. Tinha um triângulo assim, um avião aqui, e era para calcular, não lembro direito o que é mais, mas na questão eles davam esses dois ângulos e davam essas distâncias também. Essa distância e essa distância e mais alguma coisa. Tinha um ângulo reto em algum lugar também, que não lembro onde é que é, acho que é aqui assim. O fato é, essa questão tinha uma grande quantidade de informações. Se o aluno sabe trigonometria, ele resolve rapidamente. Conhecidos os ângulos, seno, cosseno, essas coisas. Se o aluno esqueceu a trigonometria, mas lembra o teorema de Pitágoras, e isso quase todo mundo lembra, ele também conseguiria resolver a questão usando o teorema de Pitágoras. Então, esse é um estilo de questão do Enem. E dá uma certa quantidade de informações que permite resolver com um ou outro conhecimento. Um tipo de conhecimento, né? Ótimo. Perguntas, Rafa? O William Ferreira, de Juiz de Fora, pergunta qual a melhor forma de calcular probabilidade, já que é pouco tempo de prova e é um dos assuntos mais cobrados. Melhor forma de calcular a probabilidade? Olha, depende do problema. Em geral, o que se cobra no Enem são questões de probabilidade bem simples, que não exigem muito conhecimento nem grandes contagens. Quer dizer, a questão pode ser difícil porque você tem que fazer muitas contagens para saber todos os casos possíveis, e aí não tem jeito de resolver em pouco tempo. Então as questões do Enem já vêm montadas para você ter poucos casos para contar e fazer uma conta relativamente rápida. Mas aqui não tem muito tempo de falar sobre isso. No último Enem caíram 1, 2, 3, 4 ou 5 questões envolvendo contagem e ou probabilidade, mas todas
simples, tá? Pensando um pouquinho, você resolve facilmente. Paulo, nos anteriores, não no ano passado, caiu um jogo da velha. Um jogo da velha e era para analisar o jogo, então tinha o conceito do jogo, saber como é que se joga e a probabilidade. Já tinham colocado bolinha e X e os alunos teriam que indicar quais as possibilidades de jogadas para poder se fechar aquele jogo. Então, a probabilidade, a resposta eram duas alternativas. Ele tinha duas opções. Se ele colocasse bolinha em 2 lugares, ele fecharia o jogo. Então, mais uma de matemática associada à educação física. No sentido de jogos, né? De jogos. De jogos. Sim, nós procuramos sempre, os adoradores sempre procuram fazer esse tipo de coisa, colocar questões envolvendo, contextualizadas, né? Envolvendo alguma situação real. O que facilita de brincadeira, aluno, o que facilita né? para o aluno, porque ele associa alguma coisa da vida do dia a dia e ele acaba... jogo da velha. Tá, eu sei como é que é. Se eu ponho bolinha aqui, eu ponho bolinha ali. Já tranquiliza ele Tranquiliza, ali, eu vou né? contar. Então, se eu botar, eu tenho uma possibilidade de botar bolinha aqui, botar bolinha ali, essa aqui, o adversário não vai conseguir fechar o negócio e ponto. Isso. Ok, perguntas? A Marina de Montes Claros está com medo da árvore cair na prova. A árvore do vídeo. Ela está perguntando o seguinte, que o vídeo mostrou como usar a trigonometria para calcular a altura da árvore. Mas, no exemplo, foi necessário medir a distância entre a árvore e a pessoa que fez o cálculo. E se não for possível medir a distância entre a árvore e o observador, tem jeito de fazer mesmo assim? Sim, essa é uma boa pergunta. Nós temos várias técnicas de calcular a altura de objetos, né? E muitas vezes você não pode, como é que fala? Medir a distância até a base. Vou fazer mais um desenho rápido aqui, que aliás é o mesmo que estava antes. Se você quer medir uma estrutura assim, tá dando bem, tá, né? E tem um obstáculo que não permita você calcular a distância, é claro que tem que ter algumas adaptações, você pode tirar uma inclinação usando o inclinômetro, pode tirar outra inclinação usando o mesmo inclinômetro. Essa distância é possível de se encontrar, né? Então, com esses 2 ângulos e essa distância, usando algumas técnicas matemáticas, tipo lei dos senos, lei dos cossenos, um pouquinho de Pitágoras, depende de como você fizer, você consegue calcular a altura. Esse tipo de procedimento, ele era usado pelos chineses antes de Cristo para poder calcular a altura do Sol. Eles usavam uma espécie de uma barra e calculavam essa sombra. Depois eles deslocavam a barra e calculavam a sombra de outro ângulo. E conseguiam assim calcular a altura do Sol, uma distância. Ótimo. Vamos responder mais uma pergunta de telespectador, elas estão chegando aí. O Pedro de BH pergunta se você, professor, tem alguma sugestão de como organizar melhor o tempo para conseguir responder a todas as questões da prova. O Enem é uma prova grande, as questões têm enunciados grandes de todos os assuntos, é preciso ler com atenção e o tempo, eu calculo, 3, 4 minutos para fazer cada questão, então não é só de matemática. Agora, a matemática tem um peso maior porque são 45, você falou, isso, né? 45 questões. Então, a dica para se organizar, em cada prova, em particular em matemática, que em geral é aquela que tem um peso maior e é mais difícil de fazer, né? O aluno faz o quê? Ele dá uma olhada rápida em um conjunto das primeiras questões, vai olhando rapidamente e vai resolvendo aquelas que ele consegue de imediato. Porque quando é múltipla escolha, muitas vezes você tem algumas técnicas do tipo, olha o enunciado, a resposta é essa ou essa, mas essa não pode, então é a outra. Marcou lá. Aí depois ele passa uma segunda passada e vai rastreando aquelas que eles conseguem fazer fazendo alguma conta. E vai assim, aos poucos, fechando a prova. Então tem que ter uma certa estratégia de jogo. E de filosofia, de sabedoria. Quer dizer, essa eu não sei fazer rápido, vou fazer essa. Exato. Claro. Tá aí o máximo que ele conseguir fazer, tá ótimo. O que ele conseguir, tá Essa bom. dica vale para as outras disciplinas também? Sugestão, assim, é uma prova muito extensa, é uma prova que... é uma prova de resistência aeróbia. Tem um vídeo no Enem, a diferença de atividade aeróbia e anaeróbia. A prova do Enem é resistência aeróbia. O aluno não pode desistir da prova. Se ele pegou uma questão mais difícil, que está tomando o tempo dele, passa para a próxima. Não perca tempo demais, porque senão no final da prova vão ter muitas questões ainda sem fazer.
Então, ele tem que não desistir. O segredo é ir até o fim, persistente, a resistência tem que estar firme. Entra uma questão também, às vezes o aluno muito inteligente tem problema na prova, porque às vezes ele é muito inteligente e não é sábio. Então, ele fala assim, não, mas eu vou saber essa questão de matemática. E, às vezes ele fica num detalhezinho e gasta ali 6, 7 minutos numa questão que ele deveria gastar 3. Porque ele se torna um desafio para ele. Só que ele está perdendo tempo de outros, então ele tem que ser sábio. Então vamos dar mais uma dica, responder mais uma pergunta de telespectador para ajudá-los? Tem uma pergunta do Rafael aqui, do Plantão Enem. Ele está perguntando se ângulo de visão tem alguma relação com o zoom de máquinas fotográficas, professor. Essa é uma pergunta interessante, né? Essa é uma pergunta para Enem, é para a vida. Porque teve está passando um VTzinho sobre ângulo de visão. Então, mais um desenho, né? Porque senão não dá para explicar rápido. Vamos, claro. Imagine que você tem uma pessoa aqui e tem a câmera fotográfica aqui e você faz... Porque as máquinas fotográficas têm essa história de zoom de 3, 4, 30x. Então, como é que é isso? O ângulo de visão é o ângulo que você vê o objeto. Então, se a pessoa está aqui, você tem esse ângulo de visão. Então, ela apareceu pequenininha, porque eu peguei toda essa tela aqui e a pessoa está ali dentro. Para eu cercar a pessoa, aproximar da pessoa, quer dizer, quando você faz o zoom na máquina, vai aproximando, o que você faz, na verdade, é estreitar o ângulo de visão. Então, você estreita o ângulo de visão e aí você pega um detalhe da imagem. Rafael está entendendo. Entendeu? Então tá muito bom. Então o zoom, na verdade, ele é uma enganação. Ele apenas estreita o ângulo de visão e aproxima. Aparentemente a gente está aproximando, mas está só escolhendo um pedaço da tela. Tá ótimo. Bem, muito obrigada, professor Cássio, professor Ronan, professor Paulo, pela participação de vocês e mais uma vez parabéns pelo Dia dos Professores e também parabéns para todos os professores que estão em casa nos assistindo. Então o nosso tempo acabou, mas tem muito mais informação para você no nosso site, mix de matérias e programas do nosso acervo, dúvidas respondidas pelos professores e também no YouTube. E tem os Drops Enem com mais dicas para você em vários horários aqui na Rede Minas. E lembre-se, pessoal, no dia da prova, saia de casa cedo para evitar imprevistos. Afinal, é preciso chegar com 1 hora de antecedência. Gente, nada de tomar energético, café, refrigerante no dia da prova. Essas bebidas causam ansiedade e não ajudam nada na concentração. Virar à noite para tirar o atraso ou ficar estudando até tarde na véspera da prova também não é bom negócio. É mesmo, Júlio, isso só vai prejudicar a concentração e o raciocínio na hora da prova. O que você tinha que estudar, já estudou. Na noite antes da prova, relaxe. E bom exame para você! O Plantão Enem ao vivo fica por aqui. Uma série criada em parceria entre a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e a Rede Minas. E a série está toda disponível no nosso site e também no YouTube. É isso aí. Bom Enem para você. Não perca as reprises do programa Enem na próxima semana, de segunda a sexta, às 6h50 da manhã, com tradução para Libras. Boa sorte, boa prova. Tchau.